Naquele exato momento em que tudo parecia caminhar para um novo equilíbrio em bom retorno, uma inquietação silenciosa começava a se infiltrar nas relações mais frágeis, como uma rachadura quase invisível prestes a se abrir em algo irreversível, e ninguém ainda percebia o quanto aquele dia marcaria um ponto de virada emocional para vários deles ao mesmo tempo. Agenor, acostumado a observar o mundo com um olhar desconfiado e atento, não conseguia esconder o incômodo crescente que sentia ao notar a forma como Malvino se aproximava de Laurinha, como se cada gesto carregasse uma intenção que ultrapassava a simples cordialidade, despertando nele uma sensação de ameaça que ele ainda não conseguia nomear completamente. Enquanto isso, Laurinha parecia alheia ao peso daquele olhar constante, envolvida em sua própria rotina, tentando manter a leveza que sempre buscava demonstrar diante dos outros, mas, no fundo, algo naquela atenção insistente de Malvino também a deixava desconcertada, como se estivesse sendo observada além do que gostaria de permitir. Não muito longe dali, Iranildo vivia um momento completamente diferente, tomado por uma euforia quase infantil ao perceber que sua ideia para o programa de rádio finalmente começava a ganhar forma e, mais do que isso, aceitação, como se pela primeira vez ele sentisse que sua voz realmente poderia alcançar algo maior do que o espaço limitado onde sempre esteve. O sucesso repentino daquela proposta não era apenas profissional, mas também emocional, pois Iranildo carregava dentro de si anos de tentativas frustradas, de ideias ignoradas e sonhos deixados de lado, e agora, ao ver tudo isso florescer, sentia como se estivesse, enfim, sendo reconhecido por aquilo que sempre acreditou ser capaz de fazer. Ao mesmo tempo, em outro ponto da cidade, Zuzu observava o mundo com a sabedoria de quem já viu ciclos se repetirem inúmeras vezes, e ao conversar com Alaorzinho, sua expressão carregava um peso que não podia ser ignorado, como se estivesse prestes a revelar algo que poderia alterar o curso das relações ao redor deles. Ela mencionava, com cuidado, que Janete havia visto algo estranho envolvendo o empresário, algo que não parecia se encaixar na normalidade dos acontecimentos recentes, e aquela informação, embora vaga, era suficiente para despertar em Alaorzinho uma inquietação profunda, quase instintiva, como se um passado mal resolvido estivesse prestes a voltar à superfície. Alaorzinho, por sua vez, tentou manter a postura firme que sempre usava como escudo, mas por dentro sentia o desconforto crescer, porque sabia que quando Janete percebia algo fora do lugar, raramente se tratava de um equívoco, e essa percepção trazia consigo a lembrança de tudo o que já haviam vivido, incluindo aquilo que nunca foi completamente resolvido entre eles. Enquanto isso, Irene, com sua elegância calculada e olhar sempre atento às dinâmicas sociais ao seu redor, preparava a inauguração de sua loja como um verdadeiro palco, onde cada presença era pensada estrategicamente, cada convite carregava um significado, e ao chamar Agrado e Janete, deixava claro que queria mais do que apenas celebrar um novo negócio. A presença de Agrado naquele evento não era apenas simbólica, mas também um reconhecimento indireto de sua crescente relevância, tanto no cenário musical quanto nas relações que começavam a se formar ao seu redor, enquanto Janete representava algo mais profundo, uma história que ainda reverberava em muitos dos presentes. Nesse meio tempo, Valmir surpreendia ao demonstrar uma gentileza em comum com Agrado, um comportamento que, à primeira vista, poderia parecer apenas uma tentativa de aproximação, mas que carregava nuances difíceis de interpretar, especialmente considerando seu histórico e sua ligação direta com João Raul e o sistema que o mantinha preso. Agrado, com sua sensibilidade aguçada, percebeu aquela mudança, mas não se deixou levar completamente, pois já havia aprendido que, naquele universo, gestos aparentemente simples muitas vezes escondiam intenções mais complexas,
e por isso manteve uma postura cautelosa, ainda que respeitosa. Ao mesmo tempo, Nayane começava a viver um dos momentos mais delicados de sua jornada emocional, pois ao perceber que João Raul havia reconhecido algo de Diana em agrado, sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido, dando lugar a um vazio tomado por medo, insegurança e uma raiva que ela não conseguia controlar completamente. Aquele reconhecimento não era apenas uma lembrança do passado, mas a confirmação de algo que ela sempre temeu, que existia entre João Raul e Agrado uma conexão que ultrapassava qualquer construção superficial, algo enraizado em experiências que ela jamais poderia substituir ou competir de forma justa. O desespero de Nayane não vinha apenas do amor, mas da percepção de perda de controle, porque sua relação com João Raul sempre foi também uma extensão de sua identidade pública, de sua posição social, e a ideia de perder isso significava muito mais do que um rompimento afetivo. Enquanto isso, Ronei mantinha sua postura estratégica, garantindo a Zilá que tudo continuaria sob controle, que a família Amaral não sairia de sua esfera de influência, e suas palavras, embora tranquilizadoras, carregavam o peso de alguém que não apenas reage aos acontecimentos, mas os molda conforme seus próprios interesses. Zilá, acostumada a confiar em sua própria capacidade de manipulação, ainda assim encontrou certo conforto naquela afirmação, porque sabia que, ao lado de Ronei, suas chances de manter o domínio sobre a situação aumentavam, especialmente diante das mudanças que começavam a ameaçar sua posição. Ao mesmo tempo, João Raul já não conseguia ignorar o que sentia, e a necessidade de encontrar Agrado se tornava urgente, quase inevitável, como se cada segundo distante dela fosse um lembrete doloroso de tudo o que ele havia deixado para trás ou tentado esconder de si mesmo. Sua decisão de ir atrás dela não era apenas impulsiva, mas carregada de significado, pois representava um rompimento silencioso com tudo o que o prendia, incluindo expectativas, contratos e até mesmo sua relação com Nayane, ainda que ele não tivesse coragem de admitir isso abertamente. Pouco depois, ao perceber o movimento de João Raul, Nayane tomou uma atitude que refletia perfeitamente seu estado emocional. Pediu ajuda a Gael para seguir o namorado, não por simples curiosidade, mas por uma necessidade desesperada de confirmação, de controle, de não ser deixada para trás sem lutar. Gael, por sua vez, entrou naquele jogo sem compreender totalmente a profundidade do que estava em jogo, tornando-se mais uma peça em um tabuleiro onde sentimentos, poder e passado se entrelaçavam de forma cada vez mais complexa, criando uma rede de tensões que estava prestes a explodir. E assim, naquele ponto em que todos ainda acreditavam estar no controle de suas próprias escolhas, o destino começava a se reorganizar silenciosamente, conectando decisões, emoções e segredos de uma forma que ninguém conseguiria impedir quando finalmente viesse à tona. Enquanto tudo isso acontecia, a cidade de Bom Retorno parecia seguir seu ritmo habitual, mas por baixo daquela normalidade havia uma tensão crescente, quase imperceptível, que começava a conectar todos os acontecimentos recentes, como se cada decisão individual estivesse, na verdade, contribuindo para um mesmo ponto de colisão inevitável. João Raul caminhava com passos firmes, mas por dentro carregava uma turbulência que não conseguia mais conter, porque a lembrança de Diana não era apenas uma memória distante, e sim algo vivo, pulsante, que agora ganhava um novo rosto ao se fundir com a presença de Agrado diante dele. Cada detalhe que ele começava a reconhecer fazia seu coração acelerar de uma forma diferente, mais profunda, mais verdadeira, como se finalmente estivesse ligando pontos que haviam sido deixados soltos por tempo demais, e isso o empurrava para frente, na direção dela, sem espaço para recuo. Ao mesmo tempo, Agrado tentava manter sua rotina,
mas sentia que algo estava mudando no ar, como se os olhares ao seu redor carregassem um peso diferente, e dentro dela surgia uma inquietação difícil de explicar, uma mistura de expectativa e receio que se intensificava a cada instante. Ela não sabia exatamente o que João Raul havia percebido, mas sentia que aquela aproximação não seria como as anteriores, que havia algo mais profundo sendo despertado, algo que poderia mudar não apenas o presente, mas também o sentido de tudo o que ela acreditava sobre sua própria história. Nesse meio tempo, Nayane não conseguia encontrar paz, pois sua mente girava em torno de uma única possibilidade, a de que João Raul estivesse se reconectando com algo que ela jamais conseguiria competir, uma versão dele que existia antes de sua influência, antes de sua imagem pública cuidadosamente construída. O desespero que crescia dentro dela não era apenas emocional, mas estratégico, porque perder João Raul significava perder controle, visibilidade e, acima de tudo, a narrativa que ela construiu para si mesma ao longo dos anos, onde sempre ocupou o centro de tudo. Gael, ao aceitar ajudar Nayane, entrou em um território delicado, pois embora inicialmente enxergasse aquilo como um simples favor, começou a perceber que estava sendo puxado para dentro de uma dinâmica muito mais complexa, onde cada passo poderia ter consequências que ele ainda não conseguia prever. Enquanto isso, Zilá mantinha sua postura aparentemente tranquila, mas por dentro analisava cada movimento com precisão, porque sabia que o menor deslize poderia abrir espaço para Janete avançar, e isso era algo que ela não estava disposta a permitir sob nenhuma circunstância. A segurança que Ronei transmitia ao afirmar que tudo estava sob controle funcionava como um alívio momentâneo, mas não eliminava completamente o desconforto que Zilá sentia, pois ela conhecia bem a natureza imprevisível das emoções humanas, especialmente quando envolviam sentimentos antigos e mal resolvidos. Não muito longe dali, Janete carregava consigo uma inquietação semelhante, pois aquilo que havia visto não saía de sua mente, como se fosse uma peça fora do lugar em um quebra-cabeça que ela conhecia bem demais para ignorar, e isso a fazia observar tudo ao redor com ainda mais atenção. Zuzu, ao perceber o estado de Janete, tentava oferecer equilíbrio, lembrando-a de que nem tudo precisava ser enfrentado de imediato, mas também sabia que havia momentos em que ignorar sinais era o maior erro possível, especialmente em um lugar onde o passado nunca permanecia enterrado por muito tempo. Pouco depois, Irene finalizava os últimos detalhes para a inauguração de sua loja, garantindo que tudo estivesse impecável, não apenas pela importância do evento, mas pelo impacto que ele teria nas relações sociais da cidade, onde cada presença e cada ausência seriam observadas e comentadas. A escolha de convidar Agrado e Janete não era casual, pois Irene entendia perfeitamente o peso simbólico daquela decisão, e sabia que colocá-las naquele ambiente significava expô-las a olhares, julgamentos e, ao mesmo tempo, a oportunidades que poderiam redefinir suas posições. Enquanto isso, Valmir observava João Raul com um olhar diferente, talvez mais humano, como se estivesse começando a perceber o impacto real de tudo o que vinha acontecendo, e sua gentileza com Agrado refletia não apenas uma tentativa de aproximação, mas também um reconhecimento silencioso do que ela representava. Mesmo assim, aquela mudança não era suficiente para apagar os danos já causados, e tanto Agrado quanto João Raul carregavam dentro de si as marcas de um sistema que ainda tentava mantê-los presos, mesmo quando suas emoções apontavam para direções completamente opostas. Nesse cenário, cada personagem parecia caminhar sobre uma linha tênue, onde qualquer decisão poderia inclinar o equilíbrio para um lado ou para o outro, criando consequências que se espalhariam rapidamente por todos os envolvidos. João Raul, finalmente, se aproximava do momento que tanto evitou,
aquele em que não poderia mais fugir da verdade, e ao pensar em Agrado, sentia que estava prestes a recuperar uma parte de si que havia sido deixada para trás, mas que nunca deixou de existir completamente. Ao mesmo tempo, Agrado começava a sentir o peso daquele reencontro antes mesmo que ele acontecesse de fato, como se algo dentro dela já soubesse que não se tratava de um simples cruzamento de caminhos, mas de um ponto de retorno que mudaria tudo. Nayane, por sua vez, observava à distância, mesmo sem ainda ter provas concretas, mas sua intuição gritava mais alto do que qualquer evidência, e isso a levava a agir com uma urgência que beirava o desespero, porque para ela, perder não era uma opção aceitável. Gael, agora mais envolvido do que gostaria, percebia que estava participando de algo maior, e ainda que não compreendesse totalmente, começava a sentir o peso das escolhas que estava ajudando a sustentar, como se estivesse entrando em um jogo cujas regras nunca foram claramente explicadas. E assim, enquanto todos se moviam em direções que pareciam independentes, a verdade era que estavam sendo puxados para o mesmo centro, um ponto onde passado, presente e desejo se encontrariam de forma inevitável, deixando para trás qualquer ilusão de controle. Ao mesmo tempo, a aproximação entre João Raul e Agrado começava a ganhar contornos inevitáveis, como se o tempo tivesse decidido encurtar o caminho entre eles, ignorando todas as barreiras que haviam sido erguidas ao longo dos anos, e isso fazia com que cada segundo se tornasse mais intenso do que o anterior. João Raul finalmente a encontrou em um momento em que tudo ao redor parecia desacelerar, como se o mundo estivesse oferecendo aquele espaço apenas para que os dois pudessem se encarar sem distrações, sem interferências, apenas com a verdade que carregavam dentro de si. O olhar dele não era mais o de um artista acostumado a interpretar emoções para o público, mas o de alguém que começava a reconhecer algo profundamente pessoal, quase íntimo, que havia sido perdido e agora retornava com uma força impossível de ignorar. Agrado, ao sentir aquele olhar, teve a sensação de que estava sendo vista de uma maneira diferente, não como cantora, não como alguém em ascensão, mas como alguém que fazia parte de uma história maior, uma história que talvez nem ela mesma compreendesse completamente até aquele instante. Enquanto isso, Nayane, guiada pela urgência que dominava seus pensamentos, aproximava-se cada vez mais daquilo que temia encontrar, e cada passo que dava ao lado de Gael era acompanhado por uma mistura de expectativa e medo que tornava sua respiração irregular. Ela não queria provas, porque no fundo já sabia o que encontraria, mas ainda assim precisava ver com os próprios olhos, como se isso pudesse lhe dar alguma forma de controle sobre uma situação que claramente escapava de suas mãos. Gael, ao observar o estado emocional de Nayane, começava a entender que aquilo não era apenas uma questão de ciúmes, mas sim de identidade, de pertencimento, de uma luta silenciosa para não desaparecer do centro de uma narrativa que sempre girou ao seu redor. Nesse meio tempo, Zilá permanecia atenta a cada movimento da família Amaral, analisando não apenas os fatos, mas também as intenções por trás deles, porque sabia que o verdadeiro perigo não estava nas ações visíveis, mas naquilo que ainda não havia sido revelado. Roney, por sua vez, mantinha sua postura calculista, observando João Raul à distância, como alguém que percebe quando seu principal ativo começa a agir fora do roteiro, e isso o deixava em estado de alerta, pronto para intervir caso fosse necessário. Não muito tempo depois, Janete voltou a refletir sobre o que havia visto, e quanto mais pensava, mais tinha certeza de que aquilo não era algo trivial, e essa convicção começava a influenciar sua forma de agir, tornando-a mais cautelosa, mais observadora, mais presente em situações que antes talvez ignorasse. Zuzu, percebendo essa mudança, manteve-se por perto, oferecendo apoio silencioso,
porque entendia que algumas verdades não podem ser evitadas, apenas enfrentadas no momento certo, e talvez esse momento estivesse mais próximo do que imaginavam. Enquanto tudo isso acontecia, a inauguração da loja de Irene começava a reunir diferentes personagens em um mesmo espaço, criando um ambiente onde tensões, encontros e revelações poderiam surgir de forma quase inevitável. Irene, com seu olhar atento, acompanhava a chegada de cada convidado como se estivesse organizando um espetáculo, consciente de que aquele evento não era apenas social, mas também estratégico, um ponto de encontro onde alianças poderiam ser reforçadas ou quebradas. Agrado e Janete, ao chegarem, sentiram imediatamente o peso dos olhares, não necessariamente hostis, mas carregados de curiosidade, julgamento e expectativa, como se todos estivessem aguardando algum tipo de reação, algum sinal de como elas se posicionariam naquele cenário. Ao mesmo tempo, Valmir observava a interação entre João Raul e Agrado com uma expressão difícil de decifrar, como se estivesse tentando entender até que ponto aquela conexão poderia afetar tudo o que havia sido construído ao longo dos anos. João Raul, por sua vez, já não conseguia esconder completamente o que sentia, e mesmo sem palavras explícitas, sua presença ao redor de Agrado falava por si só, revelando uma proximidade que começava a se tornar evidente para quem estivesse atento. Nayane, ao finalmente testemunhar aquela dinâmica, sentiu o impacto como um golpe direto, não porque fosse inesperado, mas porque ver aquilo concretizado tornava tudo real demais, impossível de ser ignorado ou reinterpretado. Seu olhar se endureceu, e naquele instante, mais do que tristeza, o que dominava seu interior era uma determinação fria, quase calculada, como se estivesse decidindo, ali mesmo, que não deixaria aquilo acontecer sem reagir. Gael, ao lado dela, percebeu a mudança imediata, e compreendeu que aquela situação estava prestes a ultrapassar qualquer limite que ele havia imaginado, mas já era tarde demais para simplesmente sair, porque agora também fazia parte daquele jogo. Pouco depois, Ronei se aproximou de Zilá, trocando palavras discretas que reforçavam a ideia de que, independentemente do que estivesse acontecendo na superfície, havia um plano em andamento, algo maior que ainda não havia sido completamente revelado. Zilá, ao ouvir, manteve a postura firme, mas seus olhos denunciavam que ela também percebia o risco crescente, porque sabia que quando emoções começam a fugir do controle, nem mesmo as estratégias mais bem elaboradas conseguem garantir resultados previsíveis. Enquanto isso, Janete observava a Laurzinho à distância, e aquele simples ato carregava uma carga emocional intensa, pois entre eles existia uma história que nunca foi completamente encerrada, e cada reencontro parecia reacender algo que ambos tentavam manter adormecido. A Laurzinho, ao perceber o olhar de Janete, sentiu o passado retornar com força, trazendo consigo lembranças, arrependimentos e sentimentos que ele jamais conseguiu organizar completamente, e isso o deixava vulnerável de uma forma que ele não costumava permitir. Nesse cenário, onde todos estavam conectados por fios invisíveis de emoção, poder e memória, a noite avançava como se estivesse preparando o terreno para algo maior, algo que ainda não havia acontecido, mas que já podia ser sentido no ar. E assim, entre olhares cruzados, silêncios carregados e decisões sendo tomadas em segredo, o destino continuava a se mover, aproximando cada um deles de um ponto onde não haveria mais retorno possível. Ainda assim, à medida que a noite avançava dentro da loja de Irene, as luzes e a música não eram suficientes para esconder o que se formava por baixo da superfície, porque cada gesto aparentemente trivial começava a carregar significados mais profundos, quase como sinais de um desequilíbrio prestes a se tornar impossível de conter.
João Raul permanecia próximo de Agrado, não de forma explícita ou provocativa, mas com uma presença constante que falava mais do que qualquer declaração, como se estivesse tentando recuperar o tempo perdido sem sequer perceber que seus movimentos já estavam sendo observados com atenção por todos ao redor. Agrado, por sua vez, sentia o peso daquela proximidade de maneira intensa, porque embora uma parte de si reconhecesse aquele vínculo como algo verdadeiro e antigo, outra parte sabia que tudo aquilo vinha acompanhado de consequências que ela talvez ainda não estivesse pronta para enfrentar. Naquele exato momento, Nayane já não tentava disfarçar o que sentia, e sua expressão, antes controlada e estratégica, começava a revelar fissuras, como se a tensão acumulada finalmente estivesse encontrando uma saída, ainda que de forma silenciosa e perigosa. Ela observava cada troca de olhar entre João Raul e Agrado como se estivesse assistindo a uma confirmação inevitável, e dentro dela nascia uma decisão que não seria baseada em emoção pura, mas em uma necessidade urgente de retomar o controle de tudo o que considerava seu. Gael, percebendo essa mudança, tentou se manter neutro, mas era impossível ignorar o fato de que agora estava diretamente envolvido, e que qualquer movimento seu poderia influenciar o rumo dos acontecimentos, mesmo que ele ainda não tivesse plena consciência disso. Enquanto isso, Valmir se aproximava lentamente do centro daquela dinâmica, como alguém que começa a perceber que perdeu o controle de algo que sempre acreditou dominar, e sua tentativa de se manter gentil com Agrado era, ao mesmo tempo, um gesto de aproximação e uma forma de observar mais de perto aquilo que poderia ameaçar sua posição. Não muito longe dali, Ronei mantinha sua vigilância silenciosa, analisando o comportamento de João Raul com a precisão de quem entende que emoções fora de controle podem comprometer não apenas relações pessoais, mas também estruturas inteiras de poder e influência. Zilá, ao perceber o desenrolar dos acontecimentos, começava a recalcular suas estratégias, porque embora ainda confiasse em sua capacidade de manipulação, entendia que havia fatores naquele cenário que não poderiam ser facilmente previstos ou contidos apenas com planejamento. Ao mesmo tempo, Janete permanecia atenta, e sua percepção aguçada a fazia notar nuances que passavam despercebidas para muitos, como se estivesse reunindo, pouco a pouco, peças de um quebra-cabeça que ainda não revelava sua imagem completa, mas que certamente apontava para algo significativo. Zuzu, ao seu lado, mantinha a serenidade, mas não ignorava o fato de que aquele encontro estava se transformando em um ponto de convergência para várias tensões acumuladas, e que dali em diante, dificilmente as coisas voltariam a ser como antes. Pouco depois, Irene circulava entre os convidados com elegância, mas seu olhar atento captava mais do que simples interações sociais, pois ela compreendia que aquele ambiente estava carregado de histórias não resolvidas, de alianças frágeis e de emoções que poderiam explodir a qualquer momento. Nesse cenário, cada personagem parecia desempenhar um papel em uma peça cujo desfecho ainda era incerto, mas que já demonstrava sinais claros de conflito iminente, como se o equilíbrio estivesse sendo mantido apenas por uma camada muito fina de controle. João Raul, sem conseguir mais ignorar o que sentia, se aproximou ainda mais de Agrado, e embora não dissesse nada diretamente, havia em seu olhar uma busca por reconhecimento, como se quisesse confirmar que aquilo que ele começava a entender também fazia sentido para ela. Agrado respondeu com silêncio, mas não um silêncio vazio, e sim carregado de significado, porque dentro dela havia uma luta constante entre seguir aquilo que sentia e proteger a si mesma de tudo o que poderia vir junto com aquela escolha. Nayane, ao perceber esse movimento, tomou uma decisão interna que mudaria sua forma de agir a partir dali, porque entendeu que não bastava mais observar ou reagir,
seria necessário intervir de maneira ativa para impedir que aquela conexão se fortalecesse ainda mais. Gael, ao notar a intensidade do olhar de Nayane, percebeu que ela já não estava apenas acompanhando a situação, mas planejando algo, e isso o colocou em uma posição desconfortável, pois começava a questionar até que ponto deveria continuar participando daquele processo. Enquanto isso, Ronei e Zilá trocavam olhares que dispensavam palavras, pois ambos sabiam que estavam diante de uma mudança importante no cenário, e que qualquer erro de cálculo poderia resultar em perdas difíceis de recuperar. Valmir, observando João Raul, começava a sentir um desconforto crescente, como se estivesse testemunhando o início de uma ruptura que ele não conseguiria impedir, e isso o fazia repensar suas próprias atitudes, ainda que não estivesse pronto para mudar completamente. Janete, por sua vez, mantinha sua atenção dividida entre o que via e o que lembrava, porque sua experiência lhe dizia que momentos como aquele nunca eram isolados, e que sempre estavam ligados a algo maior, algo que ainda estava por se revelar. Alaorzinho, ao cruzar o olhar com Janete mais uma vez, sentiu o peso do passado se tornar presente de forma inevitável, e por um instante, tudo ao redor pareceu desaparecer, deixando apenas a lembrança do que foram e do que poderiam ter sido. Zuzu percebeu esse instante e compreendeu que não se tratava apenas de nostalgia, mas de algo que ainda tinha força suficiente para influenciar decisões atuais, o que tornava tudo ainda mais delicado. Nesse ponto, a noite já não era apenas uma celebração, mas um campo de tensões onde cada personagem carregava consigo intenções, medos e desejos que começavam a se manifestar de maneira cada vez mais evidente. E assim, enquanto as luzes continuavam brilhando e a música preenchia o ambiente, a verdade era que todos ali estavam sendo levados, pouco a pouco, para um momento decisivo, onde escolhas precisariam ser feitas e consequências inevitavelmente surgiriam. A partir daquele momento, tudo parecia caminhar para um desfecho que ninguém ali poderia evitar, porque as emoções já não estavam mais sendo contidas pelas aparências, e cada personagem carregava dentro de si uma decisão silenciosa que em breve se transformaria em ação. João Raul, ao perceber que não podia mais negar o que sentia, começou a aceitar que sua ligação com Agrado não era algo passageiro, mas sim uma parte essencial de sua própria história, algo que resistiu ao tempo, às circunstâncias e até mesmo às tentativas de controle impostas sobre ele. Agrado, por sua vez, sentia que aquele reconhecimento mudava completamente o significado de tudo o que havia vivido até então, porque deixava de ser apenas uma lembrança distante para se tornar uma verdade presente, uma verdade que exigia coragem para ser enfrentada. Enquanto isso, Nayane, tomada por uma mistura de dor e determinação, começava a estruturar dentro de si uma nova forma de agir, não mais baseada apenas na emoção, mas em estratégia, porque entendia que, para não perder tudo, precisaria agir de forma mais calculada do que nunca. Gael, ao observar essa transformação, percebeu que estava diante de algo que poderia sair completamente do controle, e pela primeira vez começou a questionar se deveria continuar participando daquela dinâmica, mesmo sabendo que talvez já fosse tarde demais para recuar. Nesse meio tempo, Ronei e Zilá consolidavam ainda mais sua aliança, conscientes de que aquele momento exigia precisão e frieza, porque qualquer movimento impulsivo poderia comprometer não apenas seus planos, mas também a posição que lutaram tanto para manter. Valmir, por outro lado, começava a perceber que sua influência sobre João Raul já não era a mesma, e isso o colocava diante de um dilema interno, entre continuar tentando controlar a situação ou aceitar que algumas mudanças estavam além de seu alcance. Janete, com sua sensibilidade sempre presente, entendia que algo maior estava se formando,
e embora ainda não tivesse todas as respostas, sabia que precisava estar preparada para o que viria, porque sua história sempre esteve ligada a esses momentos de ruptura. Zuzu, ao seu lado, mantinha a calma, mas não ignorava o fato de que aquele cenário estava se encaminhando para um ponto onde verdades seriam expostas e relações seriam testadas de forma definitiva. Pouco depois, Irene observava tudo com atenção, compreendendo que sua inauguração havia se transformado em muito mais do que um evento social, tornando-se um espaço onde conflitos latentes estavam finalmente encontrando uma forma de se manifestar. Alaorzinho, ainda preso entre passado e presente, sentia que não poderia mais ignorar o que existia entre ele e Janete, e essa percepção trazia consigo a possibilidade de novas decisões que poderiam impactar toda a estrutura familiar ao seu redor. Ao mesmo tempo, Nayane, já incapaz de apenas assistir, dava início ao seu próximo movimento, utilizando Gael como peça em um plano que ainda não estava completamente claro, mas que tinha como objetivo principal impedir que João Raul se afastasse definitivamente dela. João Raul, sem perceber completamente o que estava sendo preparado ao seu redor, continuava seguindo aquilo que seu coração indicava, cada vez mais próximo de Agrado, cada vez mais distante de tudo o que antes definia suas escolhas. Agrado, mesmo consciente dos riscos, começava a aceitar que não poderia continuar fugindo daquela conexão, porque ignorá-la significaria negar uma parte essencial de si mesma, algo que ela já não estava mais disposta a fazer. Nesse cenário, todos caminhavam em direções que inevitavelmente se cruzariam novamente, criando situações onde não haveria mais espaço para disfarces, apenas para decisões e suas consequências. E assim, enquanto a noite chegava ao fim e cada um deixava aquele ambiente carregando suas próprias certezas e dúvidas, ficava claro que o que havia começado ali não terminaria naquele momento, mas sim se expandiria para os dias seguintes, trazendo à tona tudo aquilo que vinha sendo guardado. Porque, no fundo, nenhum deles estava realmente preparado para o que viria a seguir, mas todos, de alguma forma, já haviam dado o primeiro passo em direção a esse futuro inevitável.